Tem horas em que o mercado da bola parece que fica quieto por fora, mas por dentro está pegando fogo, e é exatamente assim que essa especulação do Ryan, do Vasco, virando assunto no São Paulo vai tomando corpo. De repente, você abre as conversas de torcida, vê o nome pipocando em todo lugar, e aquela sensação volta. Tem algo se mexendo nos bastidores do Morumbi, mesmo que ninguém assuma nada oficialmente. Como torcedor do São Paulo, eu conheço bem essa dinâmica. Quando a notícia ainda não é notícia, ela vira sussurro, e o sussurro vira esperança. E não é qualquer esperança, não. É aquela que mexe com a imaginação de quem quer ver o tricolor voltando a ser temido, montando um elenco com fome, com intensidade, com gente que entra em campo com brilho no olho e respeito pela camisa. O que faz o nome do Ryan chamar atenção nesse boato não é só o fato de ele estar ligado ao Vasco, um clube tradicional e cheio de história. É a ideia de que existe ali um potencial que ainda pode explodir com o ambiente certo, com o treinador certo, com a cobrança certa, com a estrutura que empurra o jogador para cima, e não para um ciclo eterno de promessa que nunca vira realidade. Porque a verdade é que o São Paulo sempre teve um olhar especial para atletas em fase de afirmação, especialmente quando sente que dá para lapidar e transformar em peça decisiva. A camisa pesa, o Morumbi cobra, a torcida não perdoa, mas também abraça de um jeito que poucos clubes conseguem. Quem se conecta com o tricolor cresce, vira personagem, vira história. E aí entra o ponto que deixa esse rumor tão apetitoso. Por que o Ryan trocaria o Vasco pelo São Paulo, e por que o São Paulo apostaria nele agora? A resposta, na lógica do futebol, costuma ser uma mistura de oportunidade, projeto, visibilidade e, principalmente, encaixe. O atleta quer espaço e vitrine, o clube quer energia e solução. Do lado do Vasco, sempre existe aquela pressão para segurar seus talentos, para não ver um nome promissor saindo cedo demais. A torcida vascaína costuma sentir essas saídas como feridas abertas, porque conhece a dor de perder peças que poderiam fazer diferença. Só que o futebol brasileiro vive num equilíbrio frágil, onde às vezes a melhor proposta não é só a de dinheiro, mas a de caminho. E é aí que o São Paulo aparece nesse tipo de história como um destino que seduz. Não é apenas mudar de clube, é mudar de cenário. É sair de um ambiente onde tudo parece estar em reconstrução constante e entrar num palco onde cada jogo vira teste, onde cada treino parece final, onde a necessidade de vencer transforma o dia a dia numa fábrica de maturidade. O rumor ganha ainda mais força quando a gente pensa em como São Paulo costuma monitorar jovens e jogadores com características específicas. O tricolor não precisa de nome só para enfeitar elenco, precisa de atleta que agregue intensidade, que ataque espaço, que se apresente, que não fuja do jogo quando a arquibancada pede coragem. E quando um nome vira pauta de bastidor, é porque alguém, em algum departamento, já assistiu, já analisou, já discutiu possibilidades. A torcida pode até brincar que é só boato, mas o futebol moderno não trabalha com achismo puro. Se o assunto apareceu, é porque existe alguma fumaça, nem que seja só uma sondagem informal. Tem também o fator emocional, que a gente, como torcedor, sente na pele. O São Paulo é um clube que, quando decide apostar, quer ver resposta rápida. E o Ryan, nesse rumor, vira símbolo de algo maior, a vontade de encontrar uma peça que chegue com sede, sem estrelismo, e compre a briga por espaço como se fosse a chance da vida. Só que toda especulação tem camadas. Uma coisa é o interesse, aquela conversa de bastidor que corre solta. Outra coisa é virar negociação de verdade, com gente falando em valores, em formato, em tempo de contrato, em cláusulas, em prioridades. E é nessa transição que muita história morre antes de nascer. Mesmo assim, dá para entender por que o torcedor do São Paulo se anima. Porque a torcida está cansada de promessas vazias e quer ver atitude. Quer ver o clube se mexendo, buscando soluções inteligentes, olhando para oportunidades de mercado que não dependem apenas de estrelas caríssimas, mas de apostas bem feitas, com margem de crescimento e entrega. O Ryan, nesse enredo, encaixa como aquela contratação que pode virar achado. O tipo de jogador que chega com desconfiança de parte do público, mas que, se engatar uma sequência boa, vira xodó. E no Morumbi, quando alguém vira xodó, o estádio vira combustível, vira empurrão, vira avalanche emocional. E a pressão do São Paulo pode ser exatamente o que falta para certos jogadores darem o salto. Tem atleta que precisa de cobrança grande para evoluir, precisa sentir que não dá para se esconder, que cada toque na bola tem peso. O tricolor, quando está com a torcida junto, transforma qualquer jogo em prova de fogo. Agora, vamos falar do lado estratégico, porque esse rumor não vive só de sonho. Se o São Paulo estivesse mesmo tentando esse movimento, existe a chance de ser uma operação de baixo risco e alta recompensa. Um formato de acordo que permita avaliar, adaptar, encaixar, sem comprometer tudo de cara.
E isso costuma ser o caminho de clubes que querem agir com inteligência. Do lado do Vasco, caso exista abertura, pode pesar a necessidade de reorganizar o elenco, de ajustar a folha, de buscar alternativas para posições diferentes, ou até de viabilizar outras chegadas. Nem sempre uma saída é apenas uma perda. Às vezes, é uma troca de engrenagens para o time continuar rodando. A especulação também se alimenta do famoso timing. Futebol tem época em que ninguém fala nada e, de repente, em poucos dias, tudo acontece. Quando o mercado esquenta, boato vira conversa séria, e conversa séria vira assinatura. E aí o torcedor acorda com a notificação e nem acredita. Só que tem um detalhe: o São Paulo, quando faz uma movimentação assim, geralmente precisa ter certeza de que o jogador quer. Porque a camisa do tricolor não é para quem vem pela metade. Quem chega precisa entender que vai ser cobrado, que vai ser observado, que vai ser julgado por jogo grande e por clássico, e que o torcedor sente quando alguém entra sem alma. E o Ryan, se realmente estiver no radar, teria que vir com essa mentalidade. O tipo de eu vou conquistar meu espaço, não eu vim ver no que dá. A torcida do São Paulo sabe distinguir isso com uma facilidade assustadora, e o Morumbi amplifica tudo, o elogio e a cobrança. Outra coisa que faz esse rumor virar conversa séria é o imaginário de como ele poderia ser usado. A torcida adora pensar em variações táticas, em funções, em encaixes. Ele pode jogar assim, pode fazer isso, pode ser útil ali. E quanto mais possibilidades o nome sugere, mais o boato ganha fôlego. Também existe o lado da narrativa, que é o tempero do futebol. Um jogador do Vasco chegando ao São Paulo carrega uma história junto, carrega comparação, carrega disputa simbólica, carrega aquela sensação de que o tricolor está se reforçando com quem tem potencial. E isso movimenta redes, debates, programas, tudo. Só que eu, como torcedor, também aprendi a ter um pé atrás. Porque a mesma máquina que cria esperança cria frustração. O nome sobe, todo mundo comenta, a torcida faz barulho, e depois some como se nunca tivesse existido. E aí entra a grande pergunta: esse rumor tem cara de fumaça passageira ou de algo que realmente está sendo trabalhado? Se você percebe movimentação de bastidor, gente falando com mais convicção, o assunto repetindo em diferentes círculos, aí a coisa muda de figura. Não significa que vai acontecer, mas significa que não é só história de internet. O mercado do futebol é cheio de sinais, e quando vários sinais apontam na mesma direção, é porque alguém mexeu alguma peça. E o São Paulo, nos últimos tempos, tem mostrado que sabe ser oportunista no bom sentido. Identificar janelas, achar soluções criativas, aproveitar circunstâncias. E uma eventual chegada do Ryan, se um dia se concretizasse, teria esse sabor, não era o óbvio, mas fazia sentido. O torcedor quer mais do que contratação, quer símbolo. Quer sentir que o clube está construindo algo que vai dar liga, que vai competir de verdade, que vai entrar nos jogos grandes com peito estufado. E esse tipo de rumor vira um espelho dessa vontade coletiva de ver o tricolor se reerguer com força. Agora, se o Ryan realmente estiver balançado com a ideia, a decisão dele também seria um recado sobre ambição. Trocar um clube tradicional por outro também tradicional, mas com um ambiente diferente, com cobrança diferente, com exposição diferente. É dizer eu quero um próximo passo. E isso muda tudo na leitura do torcedor. E o São Paulo, quando recebe alguém com ambição, costuma responder com oportunidade. Mas oportunidade não é presente, é desafio. É treino puxado, é briga por espaço, é jogo em que você entra e precisa resolver. E o Morumbi, quando quer, transforma qualquer estreante em protagonista ou em alvo. Depende do que ele entrega. Tem também o fator vitrine. Jogar no São Paulo, aparecer em jogos grandes, ter o nome circulando com mais frequência, pode ser um caminho de crescimento na carreira. E isso pesa para qualquer atleta jovem, porque o futebol é feito de percepção tanto quanto de performance. Por outro lado, a troca não acontece no vazio. Existe torcida do Vasco, existe identificação, existe história, existe sentimento. E quando um jogador sai, sempre surge aquela conversa de traição ou ingratidão, mesmo quando a realidade é mais complexa. Por isso, se esse rumor um dia virasse realidade, o impacto emocional seria grande nos dois lados. E é exatamente por ser grande que a história chama atenção. O torcedor do São Paulo olha e pensa: se vier, vem para somar. O torcedor do Vasco olha e pensa: se sair, vai doer. E no meio disso está o jogador, tentando escolher o melhor caminho para a carreira. O que eu imagino, nessa especulação, é um cenário de conversa longa, de sondagem primeiro, de avaliação de condições, de tentativa de achar um formato que agrade todo mundo.
Porque ninguém quer sair perdendo, e quando um clube grande negocia com outro clube grande, o jogo de forças costuma ser pesado. E a gente sabe, quando São Paulo realmente quer, ele insiste. Ele conversa, ele tenta encaixar, ele procura alternativas. Mas também sabe recuar quando percebe que o custo vai virar armadilha. A torcida pode até ficar frustrada, mas a pior coisa é fazer um movimento que comprometa o restante do projeto. Só que, se a diretoria estiver vendo no Ryan um potencial que encaixa como luva, aí nasce a teimosia boa. A insistência que se baseia em convicção, não em desespero. E o torcedor, quando percebe convicção, começa a comprar a ideia com mais vontade. O rumor também ganha corpo porque o São Paulo, historicamente, gosta de renovar energias. A base de Cotia é orgulho, mas o elenco profissional precisa de sangue novo o tempo todo, de gente com fome, de gente com pressa. E o Ryan, por ser um nome associado à juventude e promessa, encaixa nessa fome. Só que promessa, no São Paulo, precisa virar entrega. Aqui não basta ter potencial, tem que mostrar em campo. Tem que correr, tem que marcar, tem que se apresentar, tem que arriscar. Tem que entender que, quando a bola queima, a torcida quer ver coragem, não desculpa. E eu confesso, a ideia de ver um atleta chegando com essa vontade mexe com qualquer São Paulino. Porque a gente vive de memória de time competitivo, de noites grandes, de Morumbi pulsando, de adversário sentindo peso. E toda contratação especulada é como se fosse uma peça para reconstruir esse cenário. É por isso que o rumor vira conversa de bar, de grupo, de comentário, de live, de tudo. Porque o torcedor quer acreditar que o clube está montando um caminho. E esse caminho, às vezes, começa com nomes que ninguém esperava, mas que tem a cara da reconstrução certa. Ainda assim, eu digo, se for só boato, que não vire novela eterna. O pior é quando o assunto se arrasta, cansa, desgasta, cria expectativa e depois vira silêncio. O torcedor quer clareza, mesmo que a clareza seja não vai rolar. Porque ficar preso na ilusão é desgastante. Mas enquanto o rumor está vivo, ele alimenta a imaginação. E a imaginação do São Paulino é poderosa, porque a gente já viu muita história improvável acontecer. A gente já viu jogador desacreditado virar decisivo. Já viu nome desconhecido virar titular. Já viu o Morumbi transformar gente comum em gigante. Se o Ryan viesse, seria uma história para ele também. Não seria só um novo clube. Seria a chance de escrever uma narrativa de afirmação, de mostrar personalidade, de calar desconfianças. E isso, para atleta jovem, pode ser o empurrão que muda uma carreira. E para o São Paulo, seria um recado de que o clube está atento ao mercado nacional, que não depende apenas de apostas externas, e que sabe buscar talento em rivais tradicionais quando enxerga a oportunidade. Isso também fortalece a percepção de clube grande, que não tem medo de se movimentar. O torcedor quer ver o time com mais opções, mais alternativas, mais soluções. Porque campeonato é maratona, e maratona exige elenco. Exige gente que entre e mantenha ritmo, exige substituição que não derrube nível, exige variação de plano. E um nome como Ryan, nessa especulação, aparece como peça que pode abrir possibilidades. E aí vem aquela conversa inevitável. Ele aguenta a pressão do Morumbi? Essa pergunta é sempre justa, porque nem todo mundo aguenta. Tem jogador que se encolhe, tem jogador que se perde. Mas tem jogador que cresce, que vira fera quando sente o estádio, que transforma a vaia em combustível. Se o São Paulo estiver mesmo olhando para ele, eu quero acreditar que estão olhando também para a cabeça do atleta, para a mentalidade, para o perfil. Porque o tricolor precisa de gente com mente forte, com disciplina, com vontade de aprender, com humildade para evoluir e com coragem para aparecer. E mesmo que não aconteça, só o fato do nome circular já mostra uma coisa: o torcedor está faminto por notícias que pareçam mudança real. Não é qualquer boato que pega. Tem boato que morre na hora. Esse, de alguma forma, tem tempero de conversa que encontra terreno fértil. Talvez seja porque o São Paulino sente que o clube precisa de mais agressividade, mais intensidade, mais solução. E aí qualquer nome que represente isso vira símbolo. O rumor não é só sobre o Ryan, é sobre o que ele representa na cabeça da torcida: movimento, renovação, ambição. Se amanhã alguém disser que foi só especulação, a torcida vai reclamar, vai brincar, vai seguir em frente. Mas se amanhã alguém disser que a negociação avançou, aí o Morumbi inteiro vai virar expectativa. E expectativa, no São Paulo, vira cobrança, vira paixão, vira tempestade de emoção. Eu fico imaginando o dia em que, caso isso virasse realidade, ele pisaria no gramado do Morumbi pela primeira vez com a camisa do tricolor. O estádio observando cada gesto,
cada passe, cada corrida. A torcida querendo ver sinal de entrega. Porque aqui, a gente perdoa erro, mas não perdoa indiferença. E se ele mostrasse entrega, aos poucos, a arquibancada ia abraçar. Ia começar com aplauso numa dividida, com grito num drible, com vibração num chute. E quando a torcida do São Paulo abraça, vira uma corrente que empurra o time para cima, que assusta adversário, que muda jogo. Mas a história ainda está no território do se. Se existe conversa, se existe interesse, se existe vontade. E no futebol, o se é o lugar mais perigoso e mais emocionante. Porque é ali que nascem as grandes histórias e as grandes frustrações. Eu, como torcedor, prefiro manter o coração aceso, mas a cabeça no lugar. Quero acreditar, mas sem cair no desespero. Quero ver o São Paulo se reforçando com inteligência, com fome, com escolhas que tenham lógica dentro de um projeto maior. E se o nome do Ryan estiver mesmo nesse projeto, então que venha com vontade de ser protagonista. Que venha disposto a lutar, a aprender, a crescer. Porque no São Paulo, quem entende o tamanho dessa camisa não vem só para jogar futebol, vem para viver uma história. A torcida está pronta para cobrar, mas também está pronta para empurrar. O clube precisa de gente que não se esconda. E o rumor, por enquanto, é isso, uma faísca que pode virar fogo ou pode apagar. Só que enquanto está acesa, ela faz o coração tricolor bater mais forte. E no fim das contas, é isso que o futebol faz com a gente. Um nome, uma conversa, um sussurro, e a arquibancada inteira começa a imaginar um futuro diferente. Se o Ryan vai mesmo trocar o Vasco pelo São Paulo, ninguém crava, ninguém garante, ninguém assina embaixo. Mas o simples fato de essa possibilidade rondar o Morumbi já muda o clima. Porque o São Paulino quer novidade com sentido, quer reforço que pareça construção, quer enxergar que o tricolor está acordado e disposto a brigar de verdade por tudo que disputa. Se for só rumor, que fique como capítulo de janela de mercado. Se for algo real, que seja feito com inteligência e com ambição. Porque a camisa do São Paulo não é só tecido, é história, é cobrança, é paixão, e é a promessa eterna de que o tricolor pode voltar a ser gigante todos os dias.